Olá, estamos aqui para uma conversa slow, un'iniziativa do movimento Slow Medicine Brasil. Eu sou Andrea Bottoni, sou médico, sou membro deste movimento e aí tenho o prazer de estar com o Regis, ok? E não vou dizer mais nada porque vou passar a palavra para ele se apresentar. Bem-vindo, Regis, gratidão. Ei, André, que alegria estar com você, o italiano mais brasileiro de todos, né? Estou aqui, Regis Vieira, sou médico de família, fiz mestrado em ensino na saúde e vim para o interior. Estou no meio do mato, então slow medicine no interiorzão. E aí? Pois é, Regis. Nós vamos abordar um pouco alguns conceitos de slow medicine e também de vidas, certo? Em áreas remotas, certo? Em um contexto rural, por exemplo. E aí, Regis, você saiu de São Paulo, não? Você viveu um tempo em São Paulo, inclusive onde teve o prazer de te conhecer. Você também já viveu no estado do Rio de Janeiro, está certo? E aí você optou e você fez literalmente uma escolha de vida que faz sentido para você, evidente, e aí você decidiu ir morar em uma região do interior. Você está no estado de Minas Gerais, em um lugar que a gente pode dizer interior raiz. Dá para dizer assim, Regis? Conta um pouco. Não, com certeza. Eu estou em Aiuruoca, uma cidade de 6 mil habitantes, é minha cidade natal, inclusive, e realmente eu morei fora, morei no estado do Rio, morei em São Paulo. Mas o que aconteceu? O desejo de viver a slow medicine mais intensamente, não só do ponto de vista de atendimento, mas também desacelerar a minha vida, me fez buscar, junto com a minha família, voltar. E eu moro num sítio, né, e atendo em área rural, em área remota. E quando você me convidou para falar, eu logo pensei que tema interessante, porque talvez eu viva a slow medicine e pratique a slow medicine de forma mais intensa hoje do que quando eu estava em outros cenários que pareciam mais óbvios, né, de você pregar para desacelerar. Mas agora eu desacelerei também e tento trazer os conceitos que nós discutimos, né, quando nós estávamos com o grupo em reuniões mais ativas de forma presencial, para o meu dia a dia e para a minha vida também. Gratidão, Regis, pela sua partilha. Evidentemente, vida pessoal, vida profissional, as escolhas, quando é possível fazer escolhas, e quando é possível honrar aquilo que nos move, o nosso propósito, ovviamente é um cenário bem interessante. Evidentemente, nem sempre dá, no, em situações onde a slow medicine, vamos dizer, é um pouco mais difícil de ser aplicada, não? Diferentes cenários. E aí, como a slow medicine impacta para você e como as pessoas também procuram, vamos dizer assim, por mais saúde. O que você pode dizer a respeito disso? Justamente, quando nós tínhamos as nossas reuniões e nós debatíamos essa visão estritamente da doença, né, e que se tornou a medicina, e não na perspectiva de trazer saúde, quando eu voltei, eu fiquei pensando muito nisso e trouxe à discussão os meus pacientes. E, primeiro, o meu cenário é um cenário de mais baixo risco, né, de evento. Dentro de um cenário de mais baixo risco, aí que mais importante ainda a gente trazer a discussão de como o médico, como facilitador, para aumentar a qualidade de vida e saúde dessa pessoa, em vez de trazer esse pânico e o medo da doença. Então, a slow medicine, ela entra nesses cenários. Primeiro, o uso parcimonioso da tecnologia. Então, você solicita menos exames. Por quê? Você tem esse cuidado longitudinal, esse paciente está em contato com você mais vezes, você consegue esse retorno e a demora permitida que a gente discute tanto na slow medicine. E você consegue trazer essa perspectiva do que eu posso contribuir para uma melhor saúde sem necessariamente intervenções desnecessárias.
sem necessariamente mudar ou intervir com alguma medicação mirabolante. Às vezes são questões alimentares, às vezes são questões de comportamento, e isso não é diferente no contexto rural. Muito pelo contrário, existem alguns mitos, né? Quando a gente conversa, estou no contexto rural, o que é o imaginário das pessoas? Ah, todo mundo come saudável, né? Todo mundo tem sua horta e vai tirar o leite da sua vaca. Pelo contrário, eu me deparei com um cenário no qual as pessoas comem, às vezes, até pior, por incrível que pareça. Por quê? Essa alimentação que nós observamos nas cidades maiores veio para cá. Então, uma cultura que acontecia há 20, 30 anos atrás, que todo mundo tem a sua horta, hoje não é tão verdade. Você observa pessoas que moram na zona rural fazendo compra em áreas urbanas de frutas e legumes. Então, o que aconteceu com a gente? O que aconteceu na cidade grande está acontecendo aqui também. E qual é a nossa perspectiva aqui, Slow? Vamos descascar mais e desembalar menos. Olha a lógica. Óbvio que nós somos médicos. Então, se o paciente tem doença, né, André, ele vai ser tratado. E a gente estudou doença. Mas essa perspectiva, Slow, de refletir com esse paciente que a mudança de comportamento dele, ou às vezes até uma retomada do que seus ancestrais faziam, faz mais sentido do que intervenções que nós realizamos, às vezes. Gratidão, Regis. A sua partilha me leva a refletir e acredito que e espero que possa gerar reflexões em que está nos acompanhando. Porque, Regis, às vezes a gente está com os preconceitos, às vezes até muitos, está certo? Por isso, a gente não pode, especialmente que não conhecem uma realidade, podemos ter a tendência em romantizar. Ah, mas no interior vai ter mais facilidade para isso, para isso e para isso. Evidentemente, imagino que o ritmo de vida em algumas situações possa de fato ser um pouco mais tranquilo, mas é tudo absolutamente relativo. E a influência de um jeito de vida um pouco mais rápido, tá certo? Evidentemente pode ter impactos diferentes, mas é algo que acontece em qualquer lugar. E aí acho que você colocou de uma forma bem clara e bem leve quanto isso é verdade também na sua realidade. Por isso, guardando as devidas diferenças, tem coisas que são comuns, apesar que os cenários, de uma certa qual forma, são diferentes. E aí eu gostaria de te perguntar, de um ponto de vista de relações, como é que você vê isso vivendo em um ambiente de interior, em uma cidade pequena, em um ambiente rural? As relações humanas, no que diz respeito a um contexto de saúde, de promoção da saúde, daquele famoso tripé bem-estar físico, mental e social. Pode compartilhar alguma coisa conosco, por favor? Aí, André, aí realmente há diferença. Por quê? Esse senso de comunidade, ele é maior em cidades menores, né? Porque como é pequeno, e aí é, obviamente, 6 mil habitantes, é a cidade, as áreas rurais que você atende, às vezes tem a sua igreja, a sua pracinha ali, e ali convivem 800 pessoas, 600 pessoas. Então, aquele senso, a unidade da comunidade, que é uma coisa muito relevante, né, para você ter uma qualidade de vida e saúde melhor, isso absolutamente está presente. Não que não aconteça em cidades maiores, mas há uma tendência maior ao isolamento, né, a uma certa introspecção. Eu lembro, eu brinco sempre que eu morava num prédio em São Paulo de 19 andares, eu não conhecia quase ninguém. Eu não conhecia meu vizinho de frente, eu não conhecia meu vizinho do lado. E aqui é impossível. As pessoas conhecem você, sabem, né, o que você representa ou o que você faz. E aí, essa relação de comunidade, eu acho que é um protetor. Eu acho não, né? Nós já temos evidência para isso. É um protetor de maior qualidade de vida, é um protetor de doenças cardiovasculares, é um protetor de outros desfechos. Isso, a qualidade de vida no interior, a slow medicine consegue, né, ela transpassa essa visão, e isso é bem evidente aqui. É bem evidente aqui esse senso de comunidade. É Por por outro isso. lado, tem essas coisas muito comuns das cidades grandes, né? Essa influência ali do marketing, né? Da alimentação. Isso eu senti que trouxe um pouco de pior a qualidade de vida. E é um dos É, cenários que mais
tenho trazido um pouco essa reflexão. E, às vezes, o que você observa? Essas pessoas preferem medicação a essas mudanças, numa perspectiva de que a medicação entrega mais do que a mudança. Quer dizer, esse é o debate, né? Quem entrega mais? Muitas vezes é a mudança. Gratidão, e aí já um pouco entrando na última fase desse nosso dialogo, come di fatto è toda una questão de equilíbrio, e o equilíbrio não é um ponto fixo, tá certo? É uma faixa, a vida é dinâmica, tá certo? E aí um equilíbrio entre o indivíduo e o coletivo. Quando você contou um pouco da geografia, quando você contou um pouco da cidade, da região mais central, de áreas um pouco afastadas, onde tem núcleos. E isso, se eu entendi bem, Regis, leva as pessoas a se encontrar de uma forma natural, de uma forma espontânea, provavelmente sem marcar ou sem combinar, mas porque faz parte um pouco do hábito daquele núcleo, daquela coletividade, está certo? Se encontrar. Acho que isso realmente é um diferencial que vem sim da intenção das pessoas, mas que vem também do contexto onde as pessoas vivem. Você pode dizer dessa forma? Perfeitamente, é justamente isso. Essas relações, elas acontecem ao acaso, porque não é como a gente, né? Por exemplo, nós nos encontrávamos em alguns hospitais, e aí tem o dia, o horário, aquela coisa. Não, é comum, porque é muito pequeno, então as pessoas, essas relações, elas potencializam esse cuidado melhor. Isso eu sinto como um grande diferencial. Mas, entretanto, levanto essa questão que também há solicitações de exames necessários, há também a mesma pressão por intervenções que às vezes não tem essa evidência toda. Então, remete muitas vezes ao livro do nosso querido Marco Bobbio. A medicina demais também está presente nesse interior e às vezes de forma desnecessária. Obviamente, né, quando há necessidade, maior tratamento. Quando não há necessidade, cuidado, né, sem intervenções necessárias. Obrigado, Regis. É uma grande alegria dialogar com você. Estamos terminando esta nossa conversa sem pressa. Gratidão. E se você quiser fazer um fechamento, por gentileza, Regis. Eu acho que, primeiro, convidar todo mundo a conhecer o site. Né? O site Slow Medicine, ele é rico demais. Né? O trabalho fantástico, o Zé Carlos lá, né, capitaneado por ele, e o grupo, né, Ana Lúcia Coradazzi, você, eu vou esquecer nomes aqui, então vou parar, mas a Vera, precisa debruçar sobre o site. O site nos traz reflexões, o site nos traz insights que, independente do lugar que você esteja, colega, interior, capital, litoral, não sei, ele vai te trazer esse conforto, essa sensação de que você primeiro não está sozinho, tem muita gente boa por aí, né? Muita gente boa debatendo coisas que fazem sentido. Esse é o meu convite. Ok, por isso, com esta reflexão, com este convite, nós encerramos esta conversa slow. Gratidão, Regis. Abraço, André.